a tua vida e atente aí, em nome de Jesus. 1 Crônicas capítulo 12 diz assim: esses, porém, são os que vieram a Davi a Ziclac, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, Aizé, o chefe, e Joás, filho de Semaá, e Gibeatita, e Gesiel, e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, líder deles, e Jeremias, e Jaziel, e Joaná, e Josabade, o Gedaratita. Meu Deus, é tanto nome. Alguém quer colocar o nome do seu filho aí quando nascer desses aqui? Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias. Meu Deus, o Arufita. O que é isso, irmão? Eucana, Isias, Azarel, Joezer, e Josebeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Jeroão de Gedor. E dos gaditas se desertaram para Davi, ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, diga assim, rostos de leões, aleluia, e ligeiros como costas sobre os montes. Ezé o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismaná o quarto, Jeremias o quinto, Ataí o sexto, Eliel o sétimo, Joaná o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Esses dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha um encargo de 100 homens e o maior de 1000. Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade, se é para entregar-me aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amassai, diga o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Quando Davi estava naquela caverna, esses homens aparecem a Davi e se colocam à disposição de Davi e fazem uma aliança com Davi. Quem eram esses homens? A Bíblia relata que muitos eram que deviam impostos, outros eram desertores do exército de Saul, e outros eram escravos que fugiram, e tantos outros. Queridos, eu observo esse texto, e quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, eu pude ver que nenhum homem, ou naquele momento não havia nenhum homem perfeito para Davi, não havia nenhum homem bom. Todos eles cometeram alguma coisa, ou desertaram, ou eram devedores de impostos, ou eram escravos, ou eram miseráveis, sabe? E eles, quando ouviram que Davi estava ali, eles foram atrás de Davi. Davi entra na caverna, ali já tinha algumas pessoas, e essas pessoas começam a andar com Davi, e Davi começa um processo de transformação. E Davi transforma essas pessoas em soldados, e aí se juntam outros soldados a eles. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar, queridos, com o tema da palavra, Outubro dos Valentes.
Como assim, pastor? Se setembro já está indo embora e não se levantou nenhum valente, então outubro você tem a oportunidade de se levantar como valente de Deus, para mudar a tua história e mudar a história de outras pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E nesse momento eu oro com você, Pai, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, libera a tua palavra, Senhor, que sejamos, Pai amado, aquilo que o Senhor nos fez para ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Quem eram esses homens que o texto fala e chama de valentes? O que significa a palavra valentes? Qual é o significado da palavra valentes? Eu tive pesquisando alguns textos, algumas significâncias dessa palavra. E essa palavra fala que valente é que não receia do perigo. Olha que coisa, valente é que não receia do perigo, que tem espírito de luta, intrépido e corajoso. Olha o que significa a palavra valente. E queridos, hoje eu tenho visto que tem faltado, que Deus está atrás, está buscando valentes, homens e mulheres valentes. Homens e mulheres valentes que não desistem com qualquer coisa, que não param no meio do caminho com qualquer coisa. Homens e mulheres que estão dispostos a se entregar. Sabe, os valentes de Davi eram homens corajosos e guerreiros. Eram homens que não desistiam. Eles se ocupavam de tarefas que defendiam o propósito de quem? Do reinado de Davi. Deus deseja levantar homens e mulheres no mês de outubro que vão defender e vão alcançar vitórias e mais vitórias no terreno do inimigo. Homens e mulheres valentes, homens e mulheres corajosos. Sabe, queridos, eles não tinham medo do perigo. Eles tinham um espírito de luta, intrépido e corajosos. Sabe, naturalmente os valentes de Davi eram homens acostumados com a guerra, e sempre lutavam ao lado de Davi por Israel em diversas ocasiões. Mas vamos lá para algumas características dos valentes de Deus. Algumas características que muitos crentes já não têm mais, ou muitos outros já perderam, outros nunca tiveram, e que precisam ter para poder enfrentar este mundo, que precisam ter, queridos, para poder vencer neste mundo. A primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que um valente precisa ter coragem, precisa, enfrentar o perigo. Olha a característica dos valentes de Davi: não tinham medo do perigo. Não tinham medo do perigo. Sabe qual é o maior perigo do crente? Perder o céu. Por quê, pastor? Eu digo para vocês que existem muitas pessoas que estão fora do céu e estão dentro da igreja. Como assim, pastor? Por quê? Porque não se esforçam, porque não tem lutado, porque não tem perseverado. Vêm ao culto, celebram, levantam as suas mãos, mas quando as batalhas vêm, as lutas vêm, fazem do seu jeito e não do jeito de Deus. Pastor, qual é o jeito de Deus? Oração. Qual é o jeito de Deus? Coragem. Qual é o jeito de Deus? Não confiam na palavra do Senhor, não esperam no Senhor. Eles não tinham medo do perigo. É engraçado quando, eu não posso falar isso, que eu nunca experimentei o mundo. É engraçado quando as pessoas vêm do mundo, se convertem. Eles saíam por aí à meia-noite, enchiam a cara, dirigiam o carro bêbado, chegava às 5 horas da manhã em casa, e depois que se converte, sabe qual é a primeira coisa que eles dizem? Não, pastor, olha, o culto vai até 11 horas, vai ter vigília, não vou não, porque é muito perigoso, pastor. Já ouviram isso? Já ouviram isso? Em vez de tomarem coragem, buscar a presença do Senhor, passam a ter medo, passam a correr de quem dá guerra. Queridos, a palavra diz: não tenha medo. Por quê, pastor? Porque o Salmos 23 diz: ainda que você andar pelo vale da sombra da morte, ainda que você andar por caminhos de morte, a palavra diz que o Senhor está contigo, que você não precisa temer. Queridos, a todo tempo, a todo instante, nós corremos perigo. 24 horas por dia nós corremos perigo. Como assim, pastor? Eu não corro perigo 24 horas por dia. Corre. Quem coloca o celular para carregar aqui, coloca ele na cama. Tem várias experiências que o celular já pegou fogo. Quem tem fogão a gás em casa?
Quem já fez algo que tomou um susto, panela de pressão e tudo mais? Peraí, você está entendendo? Quem nos guarda é o Senhor, queridos. Por mais seguro que essas coisas sejam, o Senhor tem nos guardado todos os dias, todos os instantes. E quando eu olho, queridos, e vejo quanto Deus é bom, eu levanto as mãos no céu e digo: obrigado, Senhor, porque mais um dia nós vencemos. Então, qual é o característica dos valentes? Ele não tem medo do perigo. Em outras palavras, ele não tem medo do diabo. Em outras palavras, ele não tem medo das armadilhas do inimigo. Por quê, pastor? Porque quem confia no Senhor, queridos, espera no Senhor, confia no Senhor e sabe que nele Ele é, ou nós somos mais que vencedores. Sabe, a coragem dos valentes de Davi pode ser exemplificada de forma clara em um episódio tremendo. 3 dos corajosos de Davi romperam as barreiras do inimigo e foram buscar água lá no poço, na entrada de Belém, onde estava tudo cercado. Querido, sabe por que eles foram fazer isso? Só porque Davi falou assim: ai, que sede, que vontade de beber uma aguinha do poço da minha terrinha. Os seus valentes ouviram isso, e 3 deles romperam, queridos, a barreira, romperam o cerco do inimigo, foram até o poço, pegaram a água e voltaram, entregaram a Davi. Onde é que eles passaram? Pelo vale da sombra da morte. Eles são loucos, pastor? Não, não são loucos. Eles são valentes. O mundo precisa de homens e mulheres valentes. Deus precisa e está à procura de homens e mulheres valentes, que não param diante dos problemas ou das situações, mas que veem os problemas e as circunstâncias como oportunidades de mostrar a sua valentia, como oportunidades para manifestar a glória de Deus. Por quê, pastor, isso? Sabe por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, porque quem é valente de Deus, não tem medo do perigo. Eu lembro a história dos cristãos que eram mortos porque serviam a Jesus, e tem histórias que relatam que em Roma, quando eles eram jogados para os leões, os livros dizem que eles entravam cantando, celebrando ao Senhor, e eram comidos ali, e quanto mais jogavam, queridos, mais apareciam, parecia barata. Barata é assim, quando você mais mata, mais aparece. E eu comecei a pensar: peraí, por que isso acontecia? Por que eles não estavam desesperados? Por que eles não estavam angustiados? Sabe por quê? Porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Mas pastor, por que nunca acabava? Sabe por quê? Porque a fé deles, entrando para ser mortos, sabiam que iam ser mortos, eles entravam cantando e glorificando a Deus. E quem estava olhando, os romanos que estavam olhando, falavam assim: peraí, eles ainda estão indo morrer, os leões vão comer eles, e eles ainda estão louvando a Deus. Peraí, eu preciso conhecer esse Deus. E quando se deparavam em conhecer esse Deus, se convertiam, e daqui a pouco eram alguns deles que já estavam andando também para a arena para serem comidos por leões, cantando e louvando a Deus. Esses eram valentes. Eles não tinham mais medo do perigo. Sabe por quê, queridos? Porque a vida deles não era mais deles, era de Deus. A sua vida é de Deus, é Deus que cuida de você, é Deus que guia os teus passos através do Espírito Santo. Você tem que entender isso. Não tenha medo. Quando Deus chama Josué e fala: não tenha medo, Ele está dizendo para quem? Está dizendo assim: Josué, eu estou contigo, não tenha medo, eu estou contigo, você vai vencer. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu sei de uma coisa: Deus está à procura de homens e mulheres valentes, que vão enfrentar todas as circunstâncias. Está lá em 2 Samuel 23, verso 14 e 16, quando, olha o que Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém, e teve Davi desejo. E teve Davi o quê? Aqui tem uma coisa que eu quero ensinar para você. Você precisa de uma cura, você precisa de um emprego, você precisa de algo da parte de Deus.
tem uma coisa que eu tenho que falar para você: desejo. Como assim, pastor? Desejo. Davi diz assim: ai, como eu desejo. Alguém ouviu? Quem? Os fiéis de Davi ouviram. Espera aí, meu Senhor quer tomar água do poço de Belém. Aqui está o segredo para agir, para Deus agir na tua vida: desejar sem medo. O desejar vem de Davi, mas o sem medo vieram dos seus valentes. Presta atenção, primeira coisa: se você quer ver o milagre de Deus no mês de outubro, se você quiser viver o sobrenatural, deseje e seja valente. Por quê, pastor? Porque Satanás vai tentar te resistir. Porque Satanás vai tentar falar para você: olha, não tem nada funcionando, isso é história, isso é conversa. Vou dizer para você, hoje, não precisa nem esperar outubro, mas hoje, se você tiver coragem, e se você não te desejar de verdade, Deus vai fazer o milagre. Amém? Pastor, não é bem assim. Se Deus quiser, Deus quer. Deus quer mover as águas, Deus quer mover os céus em teu favor. Ele vem ao nosso socorro, mas você não precisa ter medo do perigo, você precisa estar desejando, e Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito. Estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? O que eu estou te ensinando hoje? Você quer mover milagres, quer viver milagres? Deseje e lute e haja. Davi desejou e os seus agiram. Presta atenção no que eu quero dizer para você hoje, quero ensinar para você. Desejar é uma coisa, você tem que desejar, mas só desejar não funciona. Você precisa ser valente para enfrentar toda a oposição que vai se levantar contra você. E a primeira oposição que se levanta é a incredulidade. A primeira coisa que se levanta, queridos, é algo que mexe com o nosso interior, que quer tentar, mover a nossa estrutura para que a gente deixe de crer, deixe de desejar, e a gente comece a dizer: é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. E aí você se conforma com a situação e passa a viver nessa situação de sofrimento, porque você está acostumado. O pior do crente é ele se acostumar. Um valente não se acostuma, um valente tem sempre vitórias, tem sempre batalhas para travar. E esse valente em Deus sempre é vencedor, sempre vence, sempre conquista. Olha o que Davi diz: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos, está ouvindo? 3 poderosos romperam pelo arraiado inimigo dos filisteus. Eu vou dizer uma coisa para você: se você desejar, e se nessa noite houver valentes, você vai romper pelo arraial de Satanás e vai alcançar a tua vitória. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo várias coisas para você. Não tenha medo, tenha coragem, eis que estou contigo. Olha, o Espírito Santo vai te ajudar. Eu mandei um ajudador, que ele está na hora de você mover o sobrenatural, está na hora de você se mover em plena fé, está na hora de você se lançar em fé e dizer: é hoje, Senhor, é hoje que eu vou alcançar. Mas lembre-se de uma coisa: todo milagre não é para encher o teu ego. Todo milagre dado por Deus é para glorificar o nome dEle. E eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, que você vai receber o teu milagre, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que você vai dar um testemunho dizendo: eu tinha, não tenho mais, porque o meu milagre veio da parte de Jesus e da parte de Deus. Você recebe essa palavra hoje, queridos? Você precisa ser valente, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, você precisa ser valente. Pastor, está apertado, estamos cercados. Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, que te ajudem, que te sustentem. Não importa onde você esteja, não importa o perigo que você esteja passando, seja valente. Outubro é o mês dos valentes. Eu quero convidar você
para orar com a gente, para estar com a gente. Pastor, eu não posso estar, é muito longe. Entra num pelotão e diz assim: olha, eu estou aqui, não posso chegar aí, mas eu vou orar. Na hora que você estiver orando, eu também vou estar orando, fazendo guerra espiritual, batalhando. Por quê? Porque eu quero ver esse milagre. Porque eu não vou ter medo, eu vou crer que o milagre vai acontecer. Eu vou crer que Deus vai mover céus e terra em meu favor. Eu creio. Você será chamado de valente. Por quê, pastor? Porque você vai romper, queridos, o arraial do inimigo. Você vai romper todo o cerco do inimigo. Sabe por quê? Porque você é um valente de Deus. Você se tornará um valente de Deus. Quando você entender que Deus está dizendo para você: não tenha medo. Quando você entender quem está dizendo para você: não tenha medo, aí você vai poder dar valor, ou você saberá o valor de Filipenses 4,13. Estão entendendo o que estou dizendo? O que diz Filipenses 4,13, gente? O que diz? É verdade isso? É verdade isso? É verdade isso, irmãos? Ou as circunstâncias da nossa vida estão nos impedindo de ver isso, estão nos impedindo de viver o milagre. Senhor, eu devolvo a Ti a Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece. Valente age desse jeito, valente crê no milagre, valente ele não olha a circunstância, ele olha para o tamanho de Deus dele e diz assim: eu posso todas as coisas, porque Ele é quem me fortalece. Você está entendendo? Eu posso ouvir um brado de vitória aí, se tiver alguém vivo aqui. Aleluia! Sabe a segunda coisa que eu aprendi com esse texto, com esses valentes, é que valente tem um espírito de luta. Ele não se entrega, valente não se entrega. Ah, pastor, estou frio na fé, estou desanimado, estou isso e aquilo. Isso é medroso, é valente não, isso aí é paçoquinha. Sabe, já viram paçoquinha, como é que é quando você abre? Ela parece um concreto, né? Mas hora que você aperta, ela quebra todinha. O valente tem um espírito de luta. Sabe, alguns dos valentes guerreiros de Davi, que lutaram contra guerreiros filisteus de grande estatura, lutaram contra gigantes. Foi só Davi não, depois que Davi matou o gigante Golias, olha, os valentes de Davi mataram outros gigantes. O que eu quero dizer para você com isso? Não é você olhar para o irmão e falar assim: ah, é porque o irmão, ah, é porque o fulano. Não, queridos, você tem que olhar e dizer assim: se ele matou, eu também posso. E a Bíblia faz uma lista dos valentes de Davi que mataram gigantes. Por quê, pastor? Porque não tiveram medo, porque havia neles um espírito de luta. Eles tomavam uma ataca, dava outra. Eles tomavam a espadada, dava outra espadada. Que eles não desistiam. Não desistiam. Olha o que diz em 2 Samuel capítulo 21, verso 15. Em dia diz assim, ó: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia, que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi, porém Abissai, filho de Zeruí, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Asaf, que era um dos filhos do gigante. Olha, outro gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob. E Euana, filho de Joaré, origem o belemita, feriu Golias, o giteu. Outro Golias morrendo aí, de cuja lança era o haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja. Queridos, eu vou parar de ler, porque é tanto gigante morrendo. E eu quero declarar em nome de Jesus que todos os teus gigantes você vai derrubar um por um. Se você é valente, esses gigantes vai ter que cair. Se você é um valente de Deus, pastor, você não sabe o que eu estou passando, nem quero saber. Você precisa saber que Deus é contigo.
Você precisa saber que você pode. Estou passando por isso, pastor. Passa dando glória a Deus. Todo valente confia no Senhor. Recebe essa palavra aí, irmão? Não? Não vou mais nem ler, vou passar porque é tanto gigante caindo. Pastor, porque eles eram valentes? Não, porque eles tinham o Espírito de Deus na vida deles. Porque eles tinham o respaldo de Deus. Queridos, quando você tem o respaldo de Deus, nada te impede. Nada te impede de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Nada impede a tua cura, nada impede o teu milagre. Por quê, pastor? Porque você vai lutar contra o que o teu corpo está dizendo, contra aquilo que tua mente está dizendo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nenhum valente aceita veredito de homens. Todo valente só recebe o veredito de Deus. E quando ele recebe o veredito de Deus, ele tem paz e continua sendo valente. E ele diz assim: eu vou passar por isso, não é porque vocês estão dizendo, eu vou passar por isso porque o meu Deus disse que eu vou ter que passar. Você não deixa de ser valente, você fica mais valente ainda por aceitar a vontade de Deus. Mas tem gente que nem ora, tem gente que nem chora, nem busca, e já aceitou a vontade de Deus. Que vontade de Deus? Como é que você sabe que é a vontade de Deus? Um valente, queridos, ele não baixa a espada enquanto Deus não falar. Um valente está sempre alerta. Sabe, que não seja um medo que te impeça de derrubar os seus gigantes. Que não sejam os teus receios que impeçam de você derrubar os teus gigantes. Qual é o seu maior gigante nesse momento? Qual é? Hoje ele vai cair na autoridade do nome de Jesus. Qual é o teu maior gigante? A incredulidade? Qual é o teu maior gigante? A falta de fé? Qual é o teu maior gigante, meu irmão? Deus está aqui para você, para te encher do Espírito dele, como encheu Davi para derrubar os gigantes. Você vai derrubar o teu gigante, eu declaro em nome de Jesus, porque você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. É você. Talvez as pessoas não olhem para você e não dão nada, como olhavam para Davi. Mas o que as pessoas dizem ou pensam não interessa. O que interessa é o que Deus pensa e diz de você. Você é mais que vencedor, ele diz isso. Ele diz: só estou procurando valentes. Onde estão os valentes? Cadê? Só tem uma mão levantada ali. Cadê os valentes? Cadê os valentes? Onde estão os valentes? Onde estão os valentes? Onde estão os valentes? Começa a dar glória a Deus aí, os valentes. Cadê os valentes? Começa a fazer barulho aí, os valentes. Oh, aleluia! Não importa o tamanho do gigante, você precisa se levantar. Eu lembro quando fomos fazer o piso dessa igreja, eu falei: ai, Deus meu. Sabe quem eram meus gigantes, pastor? Os incrédulos, aqueles crentes assim: ei, pastor, não tem nem dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso de fé. E todas as vezes que eu entrava nessa igreja aqui, e era só um piso grosso, eu entrava, e pastor, quando é que vamos colocar o piso? Eu falei: o piso já está aí. Não, pastor, o piso mesmo. Eu estou pisando no piso novo da igreja. Se você estiver pisando no piso grosso, é seu. Eu estou pisando no piso novo. Que loucura, né, irmãos? Loucura maior ainda é quando Deus diz para mim assim: ó, vocês vão construir em 52 dias essa igreja e vão cair para dentro. 52 dias, eu falei: meu Deus, a expansão do setor, olha que negócio todo. Tu acha que eu falei isso? Eu falei, peguei o microfone, subi e falei: igreja, Deus falou para a gente construir 52 dias. A igreja, é a maior alegria de um pastor é quando toda a igreja diz, né? Sabe qual é a maior tristeza? É na hora de colocar a mão na massa. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Mas, queridos, quando Deus fala, você precisa ser valente para crer, para confiar. Ele falou no meu coração assim: olha, cada tijolo que vocês sentarem será como se estivesse sentando 10 tijolos. 10 tijolos nós vamos sentando. E eu falava: Deus, essa obra é tua, foi tu que deu a ordem, está faltando cimento. O telefone tocava, em 10 minutos o telefone tocava. E alguém dizia assim: pastor, está precisando de quê? Estou precisando de cimento, irmãos. Aí ele olhava: pastor, 50 dá? Dá para começar.
E chegava a 50 sacos de cimento. Ia faltar tijolo, daqui a pouco parava um caminhão aqui, com 10 mil tijolos, encostava aqui e falava: uau, Senhor, Tu és o Deus, a obra é Tua, tudo é Teu. E você acha que diante dessa batalha, você acha que diante dessa construção, o inimigo não se apresenta como se apresentou lá em Neemias? Se apresenta, e ele se apresenta com toda bondade, diz assim: eu quero ajudar. Sabe quem eram os nossos inimigos? O espírito imundo, chamado Satanás. Ele vinha incorporado na vida de políticos e dizia assim: se vocês nos ajudarem, se vocês votarem em nós, nos ajudarem, você pode pedir o que você quiser para esse tempo que vai ter. E sabe o que eu dizia? Ai Deus, que Deus, não. Eu dizia assim: eu não vou colocar uma unha nessa obra que não seja dízimo e oferta de quem Deus moveu o coração. Como assim, pastor? Todos os pastores aqui pedem e a gente dá, é dele, é isso, aquilo. Como é que o senhor quer ser melhor do que todo mundo? Sabe como é que o deputado Brunelli me chamava? De pastorzinho. Aquele pastorzinho. E onde é que ele está hoje? Pesquisem. E onde é que nós estamos? Na casa do Senhor, adorando Ele. Você está aqui ouvindo a palavra, você está aqui celebrando. Essa igreja está de pé, sabe por quê? Porque esta obra é do Senhor. Mas para ela se manter, Deus usou homens e mulheres valentes, que não desistiram do sonho, que não desistiram do propósito. Querido, seja valente, não importa a situação que você esteja vivendo. Nós somos uma igreja de milagres. Você é uma pessoa que recebe milagres de Deus. Você será e é uma pessoa que vai receber milagres. E o milagre que acontecer na tua vida vai mover outras vidas. Recebe essa palavra aí, igreja. Não importa o tamanho do teu gigante, você precisa se levantar. Já viram os crentes hienas como é que são? Ó céus, ó dó. Já viram os crentes hienas? Olha para o irmão do seu lado e diz assim para ele: meu irmão, Deus já fez tudo que podia fazer por você. Como assim? Deus já fez tudo o que podia fazer por você. Não cobre de Deus mais nada. Como assim, pastor? Vai ler Isaías 53. Você vai ver a palavra profética ali. Por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque tudo que precisava ser feito foi feito lá na cruz. Tudo que precisava ser feito foi feito lá na cruz. Agora você precisa ser valente para pegar tudo que Jesus conquistou na cruz. É meu direito, é seu direito, é nosso direito, amém? Se é cura, recebe a cura em nome de Jesus. Se é milagre, recebe. Se é problemas que não consegue resolver, Deus está resolvendo, porque é em nome de Jesus, porque tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso. Nenhum demônio, nenhum diabo, queridos, vai te colocar no chão. Pelo contrário, Ele vai para o chão e você vai pisar Ele, e você vai pisar na cabeça dele. Por quê, pastor? Porque Deus está levantando uma geração de valentes. Talvez você diga assim: pastor, o senhor está pregando para pouca gente. Eu não estou pregando para pouca gente, não. Eu estou pregando para milhares. Grava essa palavra aí: eu estou pregando para milhares. Por que, pastor, gravar? Grava, porque no dia que você conseguir visualizar com os teus olhos as pessoas aqui, você vai dizer bem que o pastor disse. Como assim, pastor? Meu irmão, se prepara. Quando você se levantar como um valente de Deus, Deus vai fazer coisas que o ímpio vai ficar louco, que ele vai pedir, vai fazer fila para entrar nessa igreja assim, que hora começa o culto, o nego vai entrar na fila 1 hora antes para poder entrar nessa igreja. Por quê? Porque nessa igreja tem pastores que oram e as pessoas ficam curadas. Nessa igreja tem pastores que movem os céus através da palavra do Senhor. Nessa igreja o mover de Deus será sobrenatural. Não vai ter espaço para incredulidade. Cadê os valentes? Deus está procurando valentes e não estudiosos, e não pessoas que só pensam em estudo, só pensam nisso, naquilo, só pensam em coisas deste mundo. Queridos, não que você não possa pensar, mas que primeiro seja o reino dele, mas que primeiro seja a glória dele, mas que primeiro seja tudo para ele e por ele. Seja valente nessa terra. Por quê, pastor? A Bíblia diz que só o quê? Só os moles herdarão o reino dos céus. É isso, pastor? Só os fraquinhos vão para o céu? Não.
A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Então só vai para o céu os valentes, que vai ter que enfrentar demônio, que vai ter que enfrentar todo tipo de problema, perseguição, que for. Só entra no céu os valentes. Covarde não entra. Apocalipse 21:8 está lá dizendo para você. Eu tive vários motivos para desistir dessa obra, para desistir desse ministério e ir para outro lugar. Mas eu não sou covarde. Eu não sou medroso. Quantas pessoas já me deixaram, correram, quando nós éramos em outra igreja do lado, e as pessoas sumiram de repente, quando eu dobrei o meu joelho, queridos, e orei ao Senhor, e disse assim: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu disse assim: Espírito Santo, eu te peço perdão. Eu vou explicar para você por que eu fiz isso. Eu conheci a visão celular de Manaus, e essa visão era uma coisa louca. Era uma correria louca que você não imagina. Quem é do meu tempo sabe, está aí o Glauco, tem outros também. Era uma coisa louca, irmãos, louca. Era ligado dos 300, no 1020, não sei das quantas. E a gente corria, e a igreja cheia lá, aquela coisa toda. Aquela maluquice toda, pastor. Toda aquela maluquice, e a igreja todo domingo lotada. E recebe, e o povo caía, aquele negócio todo. Aí eu fui para a Colômbia. Igreja do pastor César. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu coloquei a mão na cabeça e eu falei: essa é a visão. Tá doido, né, meu amor? Foi comigo, meu amor. E nós falamos lá: o que é isso? Tá tudo errado. Estamos fazendo tudo errado. Colocar as pessoas no cabresto, colocar as pessoas no domínio. Você tem que fazer isso, aquilo. Eu via vários exemplos de pastores que eu vi um exemplo de um pastor que estava chovendo e o pneu dele furou. Ele ligou para o discípulo que estava dormindo e falou: venha para cá agora e troca meu pneu. Eu falei: endemoniado. Eu falei: não chega. E quando eu cheguei em Colômbia, vejo tudo diferente, irmão, tudo diferente. Eu disse: Deus, tem alguma coisa errada. Aí lá eu me converti de novo. Cheguei na igreja no domingo, lotada a igreja. Dobrei meu joelho, disse assim: Senhor, perdoa-me. Aí disse para a igreja, na frente da igreja domingo, dobrei o joelho e disse assim: Espírito Santo, eu tomei a igreja de ti, tomei para mim, quis fazer tudo o que eu quis, tudo que eu aprendi eu quis fazer, mas nesta noite, Espírito Santo, eu te devolvo a igreja, eu te devolvo o que é teu, eu te usurpei, eu devolvo a ti o que é teu. Queridos, quando eu fiz isso, eu disse: aleluia, tirei um peso dos meus ombros, e eu pensei que tudo ia melhorar. Mas sabe o que aconteceu? Na segunda-feira começou a pipocar a igreja de um jeito, que eu dizia assim: até tu que estava do meu lado, dizia que me amava, agora virou demônio. O Espírito Santo jogou a igreja para o alto assim, como se fosse uma peneira, e começou a peneirar. Meu Deus, se sobrou 10, 12 foi muito. Eu falei: esse povo estava sendo governado pelo medo, estava sendo governado pelo cabresto. Não está errado. Valente de Deus não é governado pelo cabresto. Valente de Deus sabe de onde vem, sabe a autoridade que tem e não se submete a abusos. Meu filho, depois disso, foi gente saindo, né, Glauco? Gente saindo, foi isso mesmo, né, Vandilton? E a gente saía. E eu olhava assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Aí o Espírito Santo falou assim: você não devolveu o que era meu? Agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu falei: manda a bronca, é tua mesmo. Querido, você sabe que igreja grande gosta de fazer conta, né? E nós fizemos conta. E cadê as ofertas e o dízimo agora para pagar? Aí os meus chegaram assim: pastor, fecha a igreja, vamos fechar e vamos embora. Aí eu olhei assim: deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não estou brincando de ser pastor. Deus me chamou. E se Ele está fazendo isso, Ele vai dar uma solução. Ele vai prover as nossas necessidades. Se Deus me chamou para pastorear, não foi eu que quis abrir igreja, foi Ele que abriu. E se Ele abriu, só Ele pode fechar. Ah, meu irmão, você tem que ser valente para esse tempo. Você tem que confiar no Senhor para esse tempo. E eu quero dizer para você: a confiança que eu tenho no Senhor me valeu a pena.
Porque hoje, queridos, estamos vivendo um sonho, estando nesse lugar, num prédio próprio, uma igreja que ainda não é tão linda, mas é linda, e uma igreja melhor ainda, feita com dízimos e ofertas. Estão entendendo? Valente, queridos, não pega atalhos. Valente passa pelo meio do vale da sombra da morte. Valente sabe em quem confia. Os valentes de Deus têm que confiar em Deus. Tem que crer que Deus te chamou para fazer o quê? Coisas grandes. Tem uma passagem que diz assim: olha, os apóstolos chegam a Jesus. Está vendo aquele cego, aquele doente ali? Sim. Quem foi que pecou? Olha, estavam perguntando, Matã, quem foi que pecou? Aí Jesus: ninguém. Ele não é assim porque alguém pecou, não. Por que ele é assim, então? Ele é assim para que se manifeste a glória de Deus através da vida dele. Deixa eu te falar uma coisa e você tomar posse de Jesus. A luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, a enfermidade que você está passando, não é de morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. Eu declaro que você vai viver o teu milagre. E as pessoas vão dizer: uau, o que aconteceu? Não sei, é milagre. O médico vai falar: não me pergunte nada, está aqui, todos os exames aqui, está aqui, não me pergunte nada. Eu não entendo isso, eu só sei de uma coisa: que eu preciso conhecer esse Deus que fez essa cura, esse milagre. Eu declaro isso em nome de Jesus na sua vida. Você recebe. Valente, que ele não desiste. Valente, queridos, ele tem característica, ele tem um espírito de luta. Não se entregue no meio da batalha, não se entregue. E vou dizer uma coisa para você: está apenas começando a batalha, você vai vencer. Pastor, já está no meio dela, você vai vencer, se mudar a tua atitude. Pastor, tô doente, tô ruim, tá? Então comece a andar pela fé. Então comece a crer. Está doendo, tá não, mas está doendo, tá não. Deus já me curou, eu recebo a minha cura. Eu recebo a minha cura, anda em fé, anda em fé. Queridos, presta atenção. Quando Jesus cospe e taca o cuspe com barro nos olhos daquele fulaninho, daquele ceguinho, o que ele faz? Vai lá no poço Siloé e lava na fonte. Teve um tempo, sim ou não? Sim ou não? E ele foi. Quando ele chegou na fonte, ele lavou o rosto. Uau! Uau! Queridos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Valente sabe que vai atravessar a luta, mas tem a convicção e a certeza que vai chegar na sua vitória. Jesus não mentiu para ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. Não mentiu para ninguém. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você também vencerá. Você também vencerá. Você também vencerá. Tenha um espírito de luta, não de derrota. Tenha um espírito de luta. Coitadinha do fulano, Tatiana, repreenda esse negócio de Tatiana. Eu estou em luta, eu estou vencendo, eu vou vencer. Oh, coitado é o diabo que vai para o inferno, para o lago de fogo. Eu vou morar no céu. Valente, lugar de valente é no céu, meu irmão. Lugar de covarde, medroso é aonde? No inferno. Mas aqui só tem valentes. Pela fé. Não importa o tamanho do gigante, você precisa se levantar. Eleazar dominava a luta com espada. Presta atenção nesse. Esse aqui é pancada. Esse valente aqui é pancada. Olha o que diz lá em 2 Samuel 23, 8 ao 12, diz assim, ó: que Eleazar, ele dominava a luta com espada. Teve uma certa ocasião que ele lutou tanto contra o inimigo. Ele lutou tanto com o inimigo, que a espada ficou, ele não conseguia mais soltar a espada. E eu quero declarar em nome de Jesus que vai ter tanta vitória para você. Você vai matar tanto gigante que vai chegar um momento que a tua espada não vai sair da tua mão. E em vez de tu reclamar, tu vai dar glória a Deus e dizer: quem é o próximo? Meu filho, ele ficou no meio, ele foi matando, aquele negócio todo. Já pensou, pastor? Nós, hein, lá? Meu filho, quem fortaleceu ele foi Deus. Porque os gigantes de Davi tinham fé. Os gigantes de Davi confiavam no seu líder. Os gigantes de Davi, queridos, eram
homens guiados por Deus, eram homens que criam no Deus Todo-Poderoso. Sabe, quase no final da luta a mão dele cansou, ele não soltava mais a espada. Quem será que tirou a espada da mão dele? Talvez deu uma cãibra, não sei. Está lá em 2 Samuel 23, 8 ao 12. Terceira e última coisa para a gente encerrar, que um valente tem que ser: intrépido e corajoso. Intrépido e corajoso. Como assim, pastor? Aqui eu vou para um outro texto, que não é esse, temos características, mas eu quero ir em outro texto. Eu quero ir lá no capítulo 3 de Daniel. Lá no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor, ele construiu uma grande estátua, sim ou não, de ouro, e disse o que? E mandou que todos a adorassem. Mas 3 homens se recusaram a se prostrar. Olha aqui, queridos, alguns homens, quem eram eles? Diz o nome deles aí: Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que diz o texto em Daniel, capítulo 3, versos 14 e 15. Quando eles não se dobraram, olha o que diz Nabucodonosor, ficou indignado. Deixa eu te falar uma coisa: quando você não se dobrar ao teu problema, quando você não se dobrar o que você está passando, não se dobrar, quando você não se dobrar isso, o inimigo vai ficar furioso. Guarda aí, vai ficar furioso com você e vai tentar te atacar. Sabe o que o rei disse para ele? Disse o seguinte: é verdade, chamou eles e disse assim para eles: é verdade que vocês não vão servir a meus deuses, nem vão adorar a imagem de ouro que eu levantei. Agora vocês estão dispostos a prostrar-se e adorar essa imagem que eu fiz, a minha imagem? Estão dispostos ou não estão? Você está disposto agora a se dobrar essa doença para que o remedinho te passe a dor? Você está disposto a se dobrar ao que você está vivendo para dizer: é assim mesmo? É assim. Ou você quer sofrer mais? Ou continuar? Porém, se vocês não adorarem, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Quem disse isso? Nabucodonosor. Talvez Satanás está dizendo isso para você. E você está aí, ó. Talvez algo está mexendo na tua emoção e tu está assim, ó. Tu está recatado, está com medo, está receoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Nabucodonosor termina de falar, ele diz assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A essas palavras, esses homens ousados, corajosos e intrépidos disseram que, lá no verso 16, 18 diz assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele livrará-nos da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele quer nos livrar, vai nos livrar, rei. Quem é tu? E ele continua: se não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você levantou. E outras palavras dizem: eu vou morrer, mas eu não me prostro diante dessas imagens. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Quando você crê, quando você recebe, toma posse, queridos, pode lançar o que for, você vai ficar firme. Você vai dizer: pode vir o que for. Ah, eu estou com um problema, Satanás apertou mais. Continue firme, sabe por quê? Vai passar, se você permanecer fiel. Jogaram os 3 na fornalha. Alguém olha e tinha 4, né, pastor? Não tinha mais 3, tinha 4. Você está na fornalha do problema, está na fornalha da situação difícil, está na fornalha da saúde. Chama
mais um para estar contigo, chama ele para estar contigo. Porque nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. É o que a palavra está dizendo, e eu tomo posse em nome de Jesus. Eu tomo posse, você toma posse. Sabe, queridos, esses homens se dispuseram a não só defender suas convicções de fé, não só defender aquilo que eles acreditavam, mas morrerem pelas suas convicções. Eu morro, mas eu não nego meu Deus. Furiosamente eles foram lançados na fornalha ardente, mas porque eles foram intrépidos e ousados. Presta atenção, aqui está o segredo do milagre: intrepidez e ousadia. O rei falou: não vai se dobrar não, não vai adorar não. Eu, Senhor, não. E ponto final, não vamos fazer isso. Porque eles foram intrépidos e ousados, Deus os livrou da fornalha de fogo. Quando você for intrépido e ousado, Deus vai te livrar da tua enfermidade. Deus vai fazer o milagre na tua vida, se assim Ele desejar. Você crê nesta palavra? Deus graciosamente os salvou. Ananias, Misael e Azarias se tornaram cativos na Babilônia. Presta atenção. Na Babilônia, suas vidas foram extremamente mudadas. Olha o que vai acontecer aqui. Olha, os nomes deles foram mudados, suas roupas foram mudadas, o seu idioma foi mudado. A Babilônia os mudou em muitas coisas, mas não conseguiu mudá-los em seus valores e convicções espirituais. Não conseguiu mudar quem era Deus para ele. As tuas circunstâncias, as tuas lutas que você está passando não podem mudar quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você pode falar em uma palavra quem é Deus para você? Eu vou falar a minha: tudo. 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 Deus é tudo para mim. Tudo. Sem nenhuma exceção. Sabe, hoje mais do que nunca, nós precisamos urgentemente de pessoas ousadas, pessoas corajosas, pessoas audaciosas, pessoas intrépidas e destemidas em Deus, que tenham coragem. Que tenham coragem, que tenham coragem. Pessoas dispostas a ir adiante em suas convicções, prontas a sofrerem retaliações e também ousadas em dizer não para o pecado e para o mundo, e sim para Deus. Você será uma dessas pessoas? Você será uma dessas pessoas? Você será uma dessas pessoas? O Espírito do Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele está dizendo: onde estão os meus valentes? Onde estão os meus valentes? Eu fiz uma cirurgia um tempo atrás, e depois dessa cirurgia eu fui para o quarto, e chegou um momento de madrugada, queridos, eu entrei em uma batalha espiritual, porque eu sentia tanta dor. Você não imagina pior que dor de parto. Eu não quero nem imaginar como é que é a dor de parto, porque a dor que eu sentia depois da cirurgia, e não era normal. E minha esposa estava comigo, ela não sabia o que fazer, ia lá, chamava a enfermeira aplicava aqueles negócios para a dor, e a dor não passava, e era aquele negócio todo, aquela coisa toda. O Espírito Santo falou no meu coração, ao meu ouvido: começa a fazer guerra, começa a orar. E eu comecei a orar, e rolava para um lado e para o outro com muita dor, mas eu orava, eu falava: capeta dos infernos, bate em retirada agora, tudo escuro o quarto, e eu rodava para um lado, rodava para o outro, e minha esposa novamente chamava a enfermeira: dá alguma coisa para ele, está com muita dor. E eu dizia para Satanás: Satanás, está repreendido. E eu orava, e a enfermeira vinha: eu já dei tudo que podia dar, não dá mais, chama o médico então, o médico está operando na emergência. E eu orava, fazia guerra espiritual, que daqui a pouco alguma coisa rompeu. Eu fui no banheiro, irmãos, eu fiz um xixi que nunca havia feito como antes. A dor passou. Era espiritual, era uma batalha que eu estava travando. Mas um valente nunca desiste. Não desista jamais. Você será uma dessas
dessas pessoas, disposta a não abandonar suas convicções. Você está pronto para ser ousado em Deus e confiar nele quanto às consequências? Você está disposto? Queridos, nós não podemos confiar em homens, em carros, carruagem. Nós só podemos confiar no Senhor. Só no Senhor. Eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas para quem persevera, para quem luta, para quem é valente, a alegria vem logo de manhã. Quem sabe cantar esse cântico? Só as vozes, vamos lá, quero ver você declarando em fé. O choro pode durar uma noite. Esperando. A igreja, por enquanto, só a igreja e o teclado. Só a igreja e o teclado por enquanto, quando vocês se preparam. Vai lá. Isso é oração. Diga. Ainda? Quantos precisam de milagre aqui? Continue cantando. Quantos precisam de milagres aqui? Se há alguém do teu lado aí que precisa de um milagre, se é familiar, abraça ele. Se é familiar, abraça. E canta esse cântico junto com ele. Há alguém precisando de cura? O ambiente está propício para cura. O valente se alegra em meio à luta. O valente louva a Deus em meio à luta. O valente não desiste. Não desista. Não desista. Continue lutando. Continue lutando. O milagre vai chegar. A glória do Senhor será manifestada através da tua vida. Deus quer usar isso para glorificar o nome dele. O nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Eu creio, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, a figueira não pode, se quiser florescer, floresce. Olha, as pessoas se quiserem falar, falem, mas eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação, o Deus de milagres, o Deus que me salvou.